adubo excessivo, a água excessiva, o sol excessivo, mata também a planta. Então a gente deveria se estimular mutuamente, cada vez mais na intimidade da casa espírita. Com a palestra do nosso companheiro e amigo César Braga Saide. César, por favor. Queridos amigos, queridos irmãos, amigas, irmãs, que Jesus nos envolva na sua paz e que continuemos neste clima de encontro, de confraternização, de amizade sincera. Quero, de início, agradecer ao convite que nos foi feito pelos amigos da Federação Espírita da Flórida, agradecer a possibilidade de participar da Assembleia, esse momento tão importante de confraternização e de prestação de contas, definição de novos rumos para o movimento desse Estado. Quero também dizer que é a segunda vez que venho aqui aos Estados Unidos, à Flórida, e que na primeira vez em que aqui estive, nas casas onde pude falar, só recebi carinho, só recebi acolhimento, fraternidade sincera e legítima. Em casa alguma não me senti acolhido, me senti um irmão sendo recebido na casa dos seus irmãos. Por isso retorno e peço a vocês que relativizem tudo quanto eu vá colocar nesta hora, 1h10 no máximo, em que abordaremos esse tema, porque venho de uma outra realidade, de um outro contexto. Então é possível que em algum momento, alguma colocação soe um tanto radical, um tanto quanto exagerada. Então façam, por favor, o exercício do perdão, da compaixão e as devidas adequações para a realidade com a qual vocês convivem. Havia um monge que tinha uma tarefa. Todos os dias, no mosteiro, ele devia descer a montanha. O mosteiro ficava em cima de uma montanha, e ir até uma fonte, buscar água para abastecer as reservas do mosteiro. E ele carregava 2 ânforas, 2 baldes, 2 recipientes. Havia uma madeira e um balde de cada lado, e ele colocava sobre seus ombros. E todos os dias ele descia, subia, descia, tornava a subir, até que a cisterna do mosteiro estivesse devidamente abastecida. Só que um dos vasos racha, e metade da água que o vaso continha ficava pelo caminho. Então, o vaso vira-se para o monge e diz assim: eu gostaria que você me substituísse, porque você está tendo o trabalho dobrado. Você tem que trabalhar mais, fazer mais viagens. Veja como eu estou obstando a sua performance, a execução com excelência da sua tarefa. E o monge vira-se para o vaso e diz assim: eu não posso lhe dispensar. Você ainda não percebeu o que ocorre com metade da água que sai por essa rachadura, e conduziu o balde, nessa conversa lúdica, a perceber um imenso jardim que havia florescido na encosta da montanha. Veja este jardim, vaso rachado. A água que sai por você rega essas flores, e o meu superior, todos os dias,
ao amanhecer, quando se debruça na janela do seu quarto, ele contempla o nascer do dia e olha essas flores multicores, perfumadas, e dá graças ao Criador da vida. Então eu não posso lhe dispensar, porque você é responsável pelos cuidados que todos os dias você dispensa a esse jardim. Todos nós somos indiscutivelmente vasos rachados, rachados pelas limitações, pelas imperfeições, pelas flutuações do nosso humor, por estados às vezes mórbidos que nos acometem, dos quais nem sempre conseguimos nos livrar com a rapidez que gostaríamos. Carregamos problemas em nossas famílias, porque, segundo o Espírito Emmanuel, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para a nossa ascensão, que se dá mediante provas, mediante expiações. Todos nós nos deparamos com dificuldades, menores ou maiores, no ambiente profissional. Todos nós enfrentamos lutas internas conosco, na nossa relação mais íntima, nessa batalha silenciosa, onde caímos e nos reerguemos todos os dias, sem que necessariamente os que estão em torno de nós tomem conhecimento da extensão e da profundidade das nossas lutas interiores. Enfrentamos problemas nas casas espíritas que frequentamos. Então, nem sempre somos esses instrumentos dúcteis, perfeitos, afinados. Carregamos essas rusgas nas nossas relações. Mas, apesar disso, os bons espíritos contam conosco. Porque se existissem instrumentos mais aptos, com certeza eles os procurariam. Mas, possivelmente, no meio das nossas imperfeições, eles registram as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. E não me consta que o mundo espiritual superior recrute anjos para colaborar com a implantação do reino de Deus na face da terra. Por isso precisamos perseverar. E neste exercício de perseverança, em que caímos e levantamos, nós temos alguns desafios, especialmente dentro das nossas casas espíritas e também no movimento espírita como um todo. Esses desafios são um recorte. Um outro expositor ou expositora naturalmente apresentaria esses temas de uma outra maneira. Por isso, o convite para que vocês relativizem tudo quanto vamos falar nesse instante. Vamos ver que desafios, então, são esses. De início, o som está bom, a altura está boa. De início, temos uma frase de Allan Kardec, que se encontra no Livro dos Médiuns, capítulo 29, que fala da rivalidade entre as sociedades. Chama a atenção que Allan Kardec, em 1861, apenas 4 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 3 anos após a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vem a falar de rivalidade entre as sociedades. Se ele inseriu esse tópico no Livro dos Médiuns, é porque já nos primórdios do movimento espírita, na França, existiam embates entre as casas espíritas, que seriam uma consequência dos embates, dos atritos, das rusgas entre os próprios espíritas. Não é à toa que Kardec dirá, em Viagem Espírita de 1862, tanto na tradução de Wallace Leal Rodrigues, como na de Evandro Noleto Bezerra, que, durante um certo tempo,
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se tornou um foco de intrigas e que muitos daqueles que batiam nas suas costas, declarando-se amigos, com o passar do tempo, mostraram-se contrários às ideias do codificador. Muitas vezes ele quis abrir mão do cargo de presidente deste primeiro centro espírita do mundo, mas os espíritos instaram com ele para que ele permanecesse à frente. E mesmo alguns companheiros da primeira hora, que estavam juntos na diretoria dessa primeira casa espírita do movimento espírita mundial, solicitavam que ele continuasse, na hora ainda de passar o bastão. No nosso movimento, a gente se depara com aqueles que não querem passar o bastão, mas também com aqueles que não querem segurar o bastão. O fato é que estamos numa grande corrida de revezamento. E há um momento na competição do atletismo em que os dois praticamente correm juntos. E se os dois não correrem juntos, o sucesso da equipe ficará comprometido. O êxito da competição esportiva ficará comprometido. Se por um lado há quem não queira passar o bastão, há quem não queira segurar o bastão. Muitas vezes, quando uma nova chapa é apresentada, os que integram a atual diretoria se sentem melindrados, julgam que aqueles que estão se candidatando não confiam no trabalho que vem sendo realizado. E aqueles que estão se candidatando, quando não são eleitos, também se melindram, porque parece que não foram julgados aptos a assumir aquelas funções, aqueles encargos. Raramente a gente encontra aqueles que, não sendo eleitos, continuam trabalhando, já que mais importante do que os cargos são os encargos. Se estamos priorizando os cargos, então eis aí a projeção do nosso ego. Eis aí o nosso desejo de fazer uma carreira no movimento espírita. Como se ficar mais anos num cargo necessariamente nos conferisse o grau de notáveis no mundo espiritual. Chegássemos fulgurante, feito anjos, à nossa verdadeira morada. Tantas outras que merece carinho, que merece dedicação, ocupar uma função na diretoria de uma casa ou num movimento federativo. E ninguém nos disse que seria fácil. Ninguém nos disse que haveriam apenas bônus. Existem os ônus. O grande problema é que, às vezes, no meio das qualidades dos nossos companheiros de caminhada, nós procuramos as imperfeições. Os bons espíritos, no meio das nossas imperfeições, procuram as nossas qualidades. É aí que nós criamos uma dupla doutrina, a doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritas. Uma espécie de subdoutrina, que acaba não correspondendo à doutrina dos espíritos. Porque se eles procedem de um modo, eles nos convidam a procedermos de igual, cerrando fileiras, fazendo o feixe de varas que se encontra no texto bíblico. E diz lá o nosso codificador: que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, tem uma mensagem intitulada Inveja, em que ela fala que poucos de nós vibramos com a conquista dos nossos irmãos.
Poucos de nós elogiamos sem desejar receber o mesmo elogio. Poucos de nós nos pomos num processo de empatia no lugar daquele que fez uma boa palestra, que publicou um bom livro, que propôs uma ideia interessante para o movimento federativo, que teve uma iniciativa luminosa na intimidade da nossa casa espírita, sem desejar que aquela ideia tivesse partido da nossa cabeça. Então, Joana faz uma análise da inveja por um outro ângulo. Ou seja, não se trata de uma inveja do ponto de vista material, se trata de uma inveja do ponto de vista material. Bom, César, já é um progresso, né? Não sei se seria um progresso. Se o grande desafio é moral, é aí que a gente tem que cerrar fileiras, é aí que a gente tem que voltar o nosso foco para o nosso processo de transformação interna. A transformação vai se confundir com o processo evolutivo. Ela não se dá no curto espaço de uma reencarnação. É urgente, mas não é apressado. O que dá para ser feito hoje, não vamos deixar para amanhã, a fim de não termos essa surpresa a que aludiu a nossa querida Susana em sua fala. No livro Ceareiros de Volta, psicografado por Valdo Vieira, nos bons tempos, nós temos ali a contribuição de vários espíritas desencarnados, trazendo apontamentos com base nas experiências que puderam recolher da militância efetuada quando estavam encarnados. E numa mensagem particular, intitulada A Conclusão da Pesquisa, o espírito Inácio Bittencourt, que foi feita uma pesquisa do mundo espiritual junto a nós, para determinar as possíveis causas da atravancagem, dos embaraços, das dificuldades para o progresso do nosso movimento. E eles então chegaram a uma conclusão elencando 3 causas. O mundo espiritual fez essa pesquisa, essa enquete, levantou esses dados, depurou os dados e apontou 3 causas. A primeira delas, as deserções. Pessoas que abraçam tarefas, e às vezes abraçam tarefas demais, e daqui a pouco se sentem sufocados por tantas tarefas. Esquecidos do que propõe o Espírito Emmanuel na obra O Consolador, quando afirma que deveríamos dedicar à mediunidade, às tarefas espíritas, o tempo que nos sobra do trabalho profissional e do trabalho familiar. A questão é que há pessoas que estão esperando a aposentadoria para colaborar. Só que nenhum de nós tem a certeza se vai chegar vivo na aposentadoria, ou pelo menos vivo nesse corpo físico. Então seria melhor a gente tentar encontrar um espaço na nossa agenda e priorizar a tarefa espírita pelo que ela nos engrandece, pelo que ela nos enriquece de vida, de saúde, de autoestima, de bem-estar. Então a primeira causa seriam as deserções. A segunda causa seriam as quedas morais. E aí muita gente passa a se sentir incompatível com a proposta espírita, porque derrapou, porque cometeu um deslize. Então se sente indigno. Quantas vezes a gente pensa, eu não vou no centro, eu estou horrível, as minhas vibrações estão péssimas. Os pensamentos que eu ando cultivando, hoje eu não vou, porque eu vou atrapalhar. Mas é justamente quando a gente está mais necessitado que a gente precisa vir. E vindo, com certeza a gente sairá melhor. Porque nesta hora o centro espírita, embora seja prioritariamente uma escola do espírito imortal, seja, diz Emmanuel, uma grande universidade da alma, nesta hora ele se transforma num hospital. E ali seremos socorridos através dos passes. Tomaremos um banho de energia positiva ao adentrarmos as suas portas
receberemos um abraço fraterno dos companheiros amistosos e queridos que nos saúdam a chegada. Só teremos a ganhar para a mudança do nosso estado vibratório. Se muitas vezes a gente vem para dar, nesse dia, então, nós viremos para receber. O problema estaria se a gente sempre viesse só para receber, sem uma relação de reciprocidade. Mas naquele dia, a gente está precisando mais receber do que dar. E quantas vezes, olvidando nossas dores, nossas queixas, nossos problemas, nossa cruz, e nos dispondo a doar um pouco de atenção, ou atuar nas várias frentes da casa, aquele estado mórbido vai desaparecendo. A gente vai se sentindo mais leve, mais pleno. Então, nem sempre o receber é no sentido literal. Às vezes a gente recebe na medida em que, relativizando nossas dores, a gente insiste em trabalhar, em se doar. Então, Kardec propõe que a gente reflita o que estamos fazendo do conhecimento espírita, se continuamos a ser avarentos, orgulhosos, cheios de si, invejosos ou dominados pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações e a humanidade ficar estacionária. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, que é uma decorrência do nosso amor próprio. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec nos faz um alerta importantíssimo. Vale a pena a gente repensar todo o nosso conjunto de relações. Às vezes, lá no Rio de Janeiro, recebo pessoas, jovens espíritas, que os pais mandam para tratamento. E passadas algumas sessões, eu concluo com os meus botões que os pais é que deveriam estar ali, se tratando, porque os jovens, muitos deles, possuem uma cabeça muito boa, desencanam, como se diz na gíria carioca, desenrolam com facilidade. E os pais, por faltarem a eles instrumentos para lidarem com essa nova geração, por faltarem instrumentos terapêuticos para lidar com o próprio passado, com a educação que receberam dos avós dos seus atuais filhos, se embolam, se enroscam nos filhos. E aí enviam os filhos. E muitos dizem assim: meu pai é só gogó. Tudo que ele fala lá no centro, ele não pratica nada dentro de casa. E depois quer que o filho ame a evangelização, tenha prazer em ir para o centro. Quando esquecemos de dar esse testemunho dentro da nossa casa, no dia a dia, no cotidiano das nossas relações. Às vezes, algumas mulheres me dizem: meu marido só é carinhoso na hora do ato sexual. Ali ele é um amor. Mas tirando isso, no dia a dia, não me agrada, não me beija, não faz um afago no cabelo, não diz que me ama ou que está sentindo a minha falta, mas no momento da nossa intimidade, ele se transforma. Somos esses homens carinhosos, ou essas mulheres apenas carinhosas nos instantes mais íntimos? Ou a nossa doçura, a nossa afabilidade está presente neste cotidiano, nas várias relações e nos vários momentos? Temos que pensar. Então vamos ver o primeiro grande desafio. Estudar cada vez mais e com mais vagar a codificação espírita. Estudar cada vez mais e com mais vagar. Ou seja, tendo tempo para digerir o assunto. Ah, mas saem tantos livros. Tenhamos cuidado
com os livros que saem, porque nem todo livro mediúnico, já sabemos, não é um livro espírita. O livro, para ser bom, do ponto de vista espírita, ele precisa estar articulado aos postulados, aos princípios básicos da doutrina. Uns escreverão de maneira mais complexa, outros de maneira mais simples, cada qual dando a sua contribuição. Mas um livro não é bom ou ruim se ele é mediúnico ou se ele é inspirado, teoria de um encarnado. É preciso que analisemos a sua urdidura e se ele corresponde ou não ao pensamento kardeciano. Dona Ivone do Amaral Pereira, essa mulher extraordinária, ainda tão desconhecida, cuja obra é tão pouco lida no nosso movimento. Dona Ivone dizia que não passava um ano sem ler toda a codificação espírita. E um amigo íntimo, esperantista, diretor da FEB, Afonso Soares, dizia que não conseguia entender, porque Dona Ivone tinha um receituário mediúnico durante uma fase da vida dela, ela costurava para fora, a fim de manter suas despesas, custear sua própria vida. Dona Ivone visitava instituições, Dona Ivone psicografava, fazia atendimento fraterno e lia obras não espíritas. E ele ficava intrigado, aonde ela encontrava tempo. Depois que ela desencarnou, lhe ocorreu pegar o Pentateuco, tradução da FEB, somar o número de páginas dos 5 principais livros de Allan Kardec e dividir pelo número de dias do ano. E ele então chega a um número aproximado de 6, afirmando que se lêssemos 6 páginas ou 3 folhas, a começar pelo Livro dos Espíritos, em 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, estaríamos concluindo a leitura de A Gênese. E teríamos tempo para passear, para cuidar dos filhos, para pensar no trabalho profissional, para dormir. Não sei se as novelas chegam aqui também? Chegam. Conseguiríamos acompanhar todas as novelas, e na Rede Globo o que não faltam são novelas, o futebol, e estudar a doutrina espírita, lendo apenas 6 páginas ou 3 folhas por dia. Era isso que fazia Dona Ivone. Então, eu me pergunto, estamos estudando mais e com mais vagar a codificação espírita? Ou somos daqueles que dizemos que Allan Kardec está desatualizado, ultrapassado? Possivelmente, nos falta não é atualizar Kardec, mas nos atualizar em Allan Kardec. E ao falar isso, não estamos propondo um endeusamento da figura do codificador. Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, na obra Allan Kardec, que de início era em 3 volumes, agora são em 2 volumes, publicados pela FEB, afirmam no prefácio de um desses volumes que ao estabelecer, ao criarem uma biografia para o codificador, mais uma, porque já existiam outras, não lhes moveu a intenção de colocar Allan Kardec num andor e cultivarmos São Allan Kardec. Longe de nós, afirmam os 2 biógrafos, dizer que o codificador não tinha imperfeições, que não cometeu erro algum ao longo de sua vida, mas era um homem à frente do seu tempo. Era um homem com características de uma alma superior, mas encarnado. Não nos interessa procurar os equívocos do codificador, nem do homem, o professor Rivail, mas nos interessa humanizar Kardec, até para que sintamos que a proposta estabelecida ali é uma proposta, sim, para os nossos dias, passível de ser vivenciada, internalizada, posta em prática. Afinal, o único título que Jesus não recusou foi o título de mestre. Ora, nenhum mestre ensina, bom mestre, aquilo que o aluno não esteja apto a assimilar, a aprender. Muitas das vezes é fácil dizer que o mestre ensinou é complexo.
É difícil. Mas isso também pode ser um mecanismo de evasão, de preguiça. Porque, segundo o mesmo Inácio Bittencourt, se o primeiro item da pesquisa são as deserções, se o segundo item são as quedas morais, em primeiríssimo lugar, nessa pesquisa feita pelo mundo espiritual, fulgura a preguiça mental. E não é apenas preguiça mental para estudar o Espiritismo, mas para pensar e repensar a nossa própria vida, enquanto individualidades. A gente não tem preguiça mental para sermos criativos no mundo dos negócios, para ganhar mais dinheiro, para programar uma viagem de férias. Não temos preguiça mental para ir a um cinema, a um teatro, assistir à televisão, mas temos preguiça mental para esta que deveria ser a prioridade maior das nossas vidas, o nosso progresso espiritual. E não estamos aqui propondo uma alienação, dizendo que ao trabalhar pela nossa família e trabalhar profissionalmente, isso não sejam atividades que nos elevem. É óbvio que são. Mas às vezes temos um pouco mais de tempo, ou poderíamos fazer uma reengenharia do nosso tempo e com um pouco mais de disciplina, sermos também mais úteis à casa espírita que frequentamos. Em primeiríssimo lugar está lá, preguiça mental. E depois fica fácil a gente dizer, os bons espíritos me esqueceram. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. E não devemos ter jogado pedra na cruz, porque os que eram condenados através da crucificação não poderiam ser apedrejados. Esse era um outro tipo de crime, que merecia um outro tipo de sentença. Então ninguém era simultaneamente apedrejado e crucificado. Até nisso a gente comete um equívoco. Mas é a maneira de dizer, a coisa está difícil para o meu lado. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. E estudando com mais frequência e com mais vagar, a gente vai poder analisar com segurança tudo que se publica, se divulga e se faz em nome do Espiritismo. Segundo desafio. Escolher no centro um movimento espírita a nossa melhor parte, como no episódio de Marta e Maria. Qual é a nossa melhor parte? É eu trabalhar nos bastidores. Não, é eu aplicar passe. Não, eu gosto de fazer as palestras. Não, eu gosto de cuidar das finanças. Como o Alexandre, no momento, se encontra, cuidando da tesouraria da federação. Qual é a Assim como a dona de casa dificilmente gosta, simultaneamente, de passar, de cozinhar, de lavar. Normalmente tem uma coisa que a dona de casa tem preferência. Tem gente que não gosta de nada também. Então, qual é a nossa melhor parte? Sem a pretensão de atuar em todas as frentes, encontrando prazer e não medo, alegria, liberdade e não culpa. Há quem troque apenas a noção de céu por nosso lar ou colônia espiritual. Quem tenha trocado o medo do inferno pelo medo do umbral. A água benta pela fluidificada. As promessas que fazíamos aos santos pelas barganhas com os espíritos. Olha, eu vou aplicar passe, eu não estou muito bem, mas vocês dão um jeitinho lá com o meu chefe, para ele me dar um aumentozinho, estou precisando. Ou seja, continuamos com a mesma postura inflexível. Nosso núcleo não se modificou. Mudamos de rótulo, sofisticamos o raciocínio, mas efetivamente a nossa essência pode continuar a mesma. E muitas das vezes abraçamos uma ideia superior, luminosa como a doutrina espírita, mas mantendo uma postura recalcitrante, difícil. Quantas vezes no grupo espírita a gente disse, vocês vão ter que me aturar, como falou esse técnico da seleção brasileira, Zagallo, vocês vão ter que me engolir.
E em nome da caridade, a gente acha que pode fazer e acontecer com os nossos companheiros de ideal, que eles sempre vão tolerar, sempre vão nos perdoar. É assim que a gente quer ser visto? Como uma pedra de tropeço? Como uma pessoa que os outros têm que se revestir de um monte de dedos para se dirigirem a nós? Gostamos de ser sinceros. Eu falo a verdade mesmo, não levo o desaforo para casa. E quando o outro usa de verdade conosco, a gente se melindra todo. A gente se encolhe. Ah, ele foi grosseiro. Ah, mas não foi nem um pouco sutil. Gandhi dizia: a verdade pode ser dura como um diamante e suave como a flor do pessegueiro. Às vezes usamos da dureza do diamante com o outro, mas queremos que o outro use sempre da suavidade da flor do pessegueiro conosco. Vamos receber da vida o que oferecemos a ela, pelo menos na maior parte do tempo. Então, o que eu quero receber? Que imagem eu projeto no movimento espírita? Sou uma ponte ou sou um muro? Sou o crítico inveterado de tudo, aquele que parece um político de esquerda, ou sou um conciliador, naquilo que é possível se conciliar? O espírito Vitor Hugo escreveu através de Divaldo Franco que muitos dos modernos líderes e trabalhadores da seara espírita são a reencarnação de políticos exaltados do passado e religiosos beligerantes. Ora, religiosos beligerantes são aqueles que fomentaram as cruzadas, que criaram a Inquisição, que mataram em nome de Deus. E diga-se de passagem que as guerras mais cruentas foram as guerras em nome de Deus. Políticos exaltados, conchavos, tramas, tricas e futricas no anonimato. Tudo por uma questão de projeção do ego, de poder. Quando Jesus não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, se deparou também com intrigas no colégio apostólico, porque os discípulos não eram perfeitos. Uma leitura atenta do livro Boa Nova nos mostrará isso. Até nisso o mestre nos ensina, porque ele convocou vasos rachados. Ele não convocou para o colégio apostólico espíritos totalmente realizados, superiores em todos os aspectos. E às vezes a gente quer para a casa espírita alma perfeita. E não é porque o trabalho espírita ganharia mais, é porque a gente não aguenta mais aquela pessoa. No episódio da última ceia, quem recebe o primeiro pedaço do pão que Jesus parte? Quem recebe? Pode falar. Hã? Quem recebe? Oi? João, o evangelista? Simão Pedro? Quem recebe o primeiro pedaço? Judas Iscariote. E Jesus já sabia que Judas o trairia. Ora, quando a gente faz aniversário, o primeiro pedaço a gente dá para a pessoa mais querida ou que a gente gosta mais. Então a criança dá para a mãe, ou dá para o pai, ou dá para a avó. Jesus dá o primeiro pedaço para Judas. E por que Judas recebe o primeiro pedaço de pão? Porque Judas era quem mais necessitava do amor do mestre naquele momento. Nós faríamos o mesmo? Daríamos o primeiro pedaço de bolo, de pão? Nem daríamos. Por que Jesus aparece primeiro para Maria de Magdala? Ele não deveria procurar sua mãe? Mãezinha, eu estou aqui. Olha, tudo que eu ensinei é verdade. E Maria ficaria tremendamente confortada. Ele poderia aparecer para João, a quem nos referimos como o discípulo amado, como se Jesus não amasse a todos, mas amado no sentido de que era, dentre todos, possivelmente o que expressava com maior pureza, com maior largueza, os seus sentimentos de sinceridade, de ternura.
Possivelmente há aí uma interpolação, uma distorção no texto bíblico, que Jesus amava a todos, mas ele vai aparecer para Madalena, que já estava sendo rechaçada pelo colégio apostólico. Então, quem mais necessitava do amor dele não era sua mãe, era Madalena. Temos essa postura de oferecer o primeiro pedaço dos nossos sentimentos mais ricos, das nossas orações mais sinceras, para aqueles que não nos compreendem, para aqueles que estão nos traindo? Não temos ainda esse amor acendrado, César. Mas que pelo menos a gente se esforce para entender o lugar emocional em que o outro se encontra. É Joana de Ângeles, espírito, quem vai nos dizer que há criaturas que são portadoras de um desenvolvimento emocional ainda embrionário. E a gente quer que eles já sejam adultos do ponto de vista emocional. A gente quer que os filhos sejam assim, que o cônjuge seja assim, que os frequentadores da casa... A gente vai se frustrar. Então a gente tem que rever as expectativas, sem perder as esperanças. Fazer as críticas que julgue necessárias a quem de direito. Não, na nossa casa espírita não há espaço para crítica alguma. Mas Allan Kardec era crítico. Não aceitava uma resposta dos espíritos que não passasse pelo critério da universalidade dos ensinos. E tornava a insistir. Parece que às vezes os espíritos dizem assim: você está sendo chato, nós já te falamos. E você... né? Aí sou eu fazendo aqui as minhas conjecturas, naturalmente. Ele era crítico, porque a palavra crítica vem do grego kritike, e significa juízo apreciativo, exame de valor. Gostei desse livro e enumero as razões. Estou sendo crítico, porque estou fazendo um exame apreciativo, um juízo de valor. Gostei desse filme, gostei deste encontro, e elenco os motivos pelos quais estou me sentindo contente. A questão é que a palavra crítica, no senso comum, no gosto popular, virou sinônimo de denegrir, demolir, apontar o que não está dando certo. Mas uma boa crítica vê o que é legal e o que não é tão legal, o que está sendo bom e o que pode aperfeiçoado. Da mesma forma, a autocrítica. Se eu só olho para as minhas conquistas, eu perco de vista o que é passível de melhoria. Se eu só me recordo das minhas imperfeições, eu perco de vista as minhas aquisições. A nossa dificuldade em fazer uma autocrítica equilibrada se reflete na nossa dificuldade em fazer críticas centradas, abalizadas, de uma tarefa, de um serviço, de uma postura de um companheiro. Agora, quem critica precisa estar aberto para receber a crítica do outro, porque senão a gente vira fiscal da vida alheia. A gente quer examinar tudo e todos e se torna incólume. A gente se blinda contra o exame e o apontamento que o outro queira fazer. Então, o movimento espírita cresce a partir de críticas equilibradas. Os trabalhos da casa espírita, idem. Agora, só o que está bom, ou só enxergar o que está faltando, são os extremos da nossa postura crítica. Outro desafio: não esperar privilégios por parte da espiritualidade amiga. Chico Xavier não teve privilégios. Raul Teixeira não teve privilégios. Divaldo Franco, Ivone Pereira, tudo que ela queria era casar e ter filho. Não teve privilégio. Por que nós teremos privilégios? Fui fazer um estudo, isso eu já contei da outra vez, volto a contar, porque nem todo mundo deve ter ouvido. No sul de Minas Gerais, uma cidadezinha muito bucólica, muito simpática. Há alguém do estado de Minas Gerais aqui? Oh, meu Deus, está cheio de mineiro aqui? Viva Minas Gerais! Voltei, fiquei uma semana de cama,
Como eu não sou espírito superior, eu foi com raiva. Briguei com os guias. Como é que pode? Fui para o trabalho espírita e fico uma semana de cama? Não é possível. E conforme eu fui melhorando, porque na verdade eu tinha que ter cuidado melhor da minha alimentação, da minha imunidade, e examinar se a tarefa que eu estava abraçando estava compatível ou não com a minha disponibilidade de tempo, de energias. Conforme eu fui ficando melhor, a cabeça foi voltando para o lugar. E aí uma voz me disse assim: você foi e voltou e não ocorreu nenhum acidente na estrada. Eu falei: é verdade. Você foi e voltou e o seu carro, que não é um carro novo, não pifou, não bateu o motor, não teve problema. É verdade. Você levou seu filho e ele adorou brincar com as crianças de lá. E até ele perguntou: papai, quando a gente vai voltar? E os companheiros gostaram de você, disseram que vão lhe convidar novamente. Se eles não tivessem gostado, eles ficariam em silêncio e nunca mais te chamariam ou fariam qualquer menção. É verdade. Você ficou doente uma semana, mas não te faltou dinheiro para comprar os remédios. E quanta gente no Brasil e no mundo não tem recursos para bancar seu tratamento médico? É verdade. E tem mais, meu filho. Você ficou doente e sua sogra fez canja de galinha para você. E você, inclusive, repetiu. Eu falei: o espírito fica vendo até se a gente repete a sopa? Eu falei: é mesmo. Então, no fundo, eu estava querendo, por parte da espiritualidade, privilégios. E o privilégio é ser espírita, é estar encarnado, poder envidar os esforços para o nosso e para o crescimento dos que estão à nossa volta. A vida é um privilégio, é uma dádiva. Mas às vezes a gente quer privilégio pessoal. Queremos que os médiuns façam revelações para nós particulares, personalizadas, como as pessoas que vão fazer um mapa astral, consultar uma cartomante. Querem uma coisa personalizada. Queremos, às vezes, que os médiuns estejam mais a nosso serviço do que a serviço do movimento. Quando temos lições maravilhosas, só de Chico Xavier, mais de 400 livros, Divaldo, quase 300, Ivone, 20 e tantos livros, está tudo aí. E o Evangelho, há cerca de 2000 anos. Aprender que num trabalho em grupo, nossas, e atuando em equipe, não esconder o próprio talento, sufocando a individualidade em nome da ação coletiva. Esse não é um dilema fácil da gente equacionar. Atuar em grupo sem esconder o talento. Porque às vezes a decisão não vai ao encontro do nosso querer. A gente então puxa o freio de mão e passa a colaborar sem tanta euforia. Ou então a gente ama o companheiro enquanto ele concorda com a gente. Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma página intitulada A Cortina do Eu. Não é que a cortina tenha doído, é a cortina do eu. Em que ele diz: enquanto concordam conosco, e nós os abraçamos, beijamos, choramos juntos, somos almas gêmeas. A partir do momento que o companheiro começa a discordar e apontar algumas falhas com a melhor das intenções, visando nós, a gente se afasta. A gente arrefece o nosso desejo de caminhar ao lado dele. A gente já não dá mais o primeiro pedaço para ele. A gente não dá pedaço nenhum. Então, eis um grande desafio. Trabalhar em grupo respeitando as individualidades e não sufocando a nossa singularidade. Outro desafio: não transformar o centro espírita num templo formalista e tradicional. O silêncio, muitas vezes, é uma prece. Mas há momentos que, se a conversação for num tom adequado e for edificante, ela pode ser mais interessante do que o próprio silêncio. Então, nem todo silêncio será uma prece.
Da mesma forma que nem toda conversação, como diz André Luiz, é difícil encontrar numa assembleia superior a 2 pessoas uma conversação edificante por mais de 5 minutos. Gente, é muito pouco. Depois de 5 minutos já degringolou tudo. A gente não consegue manter uma conversação minimamente construtiva. Então, nesses casos, talvez o silêncio, a meditação, a oração, a leitura de uma página antecedendo a reunião pública possam ser mais adequados. Uma senhora me disse, no centro espírita me proibiram de dar passes. Por quê? Porque eu fui no baile da terceira idade. E por que a senhora foi no baile da terceira idade? Eu fui no baile da terceira idade porque o meu médico, o meu ortopedista, me disse que eu precisava me exercitar, a minha musculatura estava muito atrofiada. E como eu sempre gostei de dançar, chamei o meu velho, vamos no baile da terceira idade. E o que a senhora ouviu lá? Aqueles funks pesados? Não, meu filho. Isso, aquelas serestas maravilhosas de antigamente. E a senhora dançou muito? Olha, eu nem imaginava o quanto eu estava em forma. E como é que a senhora chegou? Eu ainda cheguei meio travada. E como é que a senhora saiu? Destravada. Mas o presidente me proibiu de dar passe. E o que o senhor acha? Eu acho que a senhora deveria continuar com os passes e com os passos. Porque ele fez tão bem. E talvez ele tenha até vontade de dançar, mas está meio recalcado. Porque é um veso, é uma distorção acreditar que a pessoa que foi dançar necessariamente voltou perturbada. Às vezes está dentro da casa espírita e só está pensando bobagem. Então a gente tem que relativizar. Abrir-se para o novo, tendo cuidado com os modismos passageiros. Não, mas a gente tem que implantar apometria na nossa casa. Não tem que implantar nada. Isso nem é prática espírita. Lá no Brasil, mas na casa do fulano, lá fazem o trabalho com os moradores de rua, em face da realidade socioeconômica brasileira. A gente tem que implantar. Mas como se a gente não tem trabalhador? Vamos continuar com as nossas tarefas, como a fala do nosso companheiro Bira. As casas não são e nem têm que ser idênticas. Viva a diferença. Mas, em se tratando de uma adesão ao movimento federativo, a gente tem que buscar objetivos comuns. Porque senão eu estou puxando para um lado e a casa X está puxando para o outro. A gente tem liberdade para viver a diversidade, mas a gente precisa de uma unidade de princípios, de pontos de vista. Há casas que nasceram tomando por base a realidade brasileira, em torno da criança. A evangelização infanto-juvenil é prioridade. Há casas que nasceram em torno da mediunidade. Há outras que foram criadas em torno do trabalho assistencial. Tudo isso é possível, desde que o eixo, a coluna vertebral, seja o estudo da codificação espírita. Mas a gente está estudando as obras de Hermínio Miranda. Que maravilha! Mas que péssimo se as obras do Hermínio estiverem tomando o tempo das obras de Kardec. Não, mas a gente está estudando a obra do... Mas o tempo maior dos estudos é para as obras espíritas? Ninguém está dizendo que a gente só tem que estudar Kardec. Mas uma casa que não estude Kardec é tudo, menos uma casa espírita. É uma casa espiritualista. Pode ser um templo dedicado à caridade. Pode fazer maravilhas, mas não é uma casa espírita. Então é claro que devemos estudar André Luiz, Leon Denis, devemos estudar as obras de Ivone Pereira, as obras de Joana, as obras de Emmanuel. Evidente que sim, e até de autores encarnados. Boas obras. Mas a obra kardeciana precisa vir em primeiro lugar. Outro desafio, melhorar as próprias qualidades nas relações que estabelecer, sem exigir dos outros os mesmos esforços. Porque cada qual está num ritmo, cada qual enxerga um ângulo e prioriza uma coisa distinta. Assim como cada casa tem suas prioridades. E o desafio é esse. Antigamente se achava que aderir ao movimento de unificação era dar plenos poderes
para intervir e interferir na nossa casa. Lê do engano. E aquele que não aderia pensava assim, não, pelo menos ninguém da federação, isso na realidade brasileira, pelo menos ninguém vai intervir aqui. Mas não tem poder de intervenção, porque não há uma relação de subordinação. A hierarquia é a ideias, a valores, a princípios. Não é nem uma hierarquia, a pessoas. A reverência é para quem mais serve, é para quem mais compreende, é para quem mais perdoa, é para quem mais vivencia os postulados do Evangelho. A esse nós reverenciamos e tentamos aprender com seus exemplos. Há casas adesas ao movimento de unificação que fazem contra-serviços. Há casas que nunca aderiram e são mais espíritas do que aquelas adesas. Mas há casas adesas que fazem trabalhos maravilhosos e casas que nunca aderem que fazem o chamado movimento paralelo. Então a gente tem que relativizar. Não há como afirmar. Eu conheço casas no Rio de Janeiro que não fazem parte da unificação. Da unificação enquanto algo engessado, mas contribuem com suas reuniões, suas tarefas e seus estudos para a unificação. Mas particularmente defendo, se o trabalho é tão bom, então socialize ele com os demais grupos, participe dos encontros. E também é muita arrogância achar que nós fazemos na nossa casa um melhor espiritismo e não temos mais nada para aprender com ninguém. Isso é campo aberto a um processo obsessivo. No mínimo, eu participo, então, para aprender, para ensinar, para trocar alguma coisa com os demais companheiros. Há casas que se rivalizam para ver quem traz, isso na minha realidade de lá, para ver quem traz os melhores expositores. Que bobagem! A gente deveria se rivalizar conosco. Deixa eu tentar hoje ser melhor do que o que fui ontem, do que tenho sido. O melhor espiritismo é aquele que se pratica com mais caridade, de uma para com a outra, de um companheiro para com o outro. Outro desafio, buscar sempre a integração sem isolacionismos. Juntos somos mais fortes. Isolados somos mais frágeis. Mas lutar pela liberdade de expressão e pela autonomia, já falamos de cada casa. Não identificar nos modernos recursos tecnológicos que a casa pode causa espírita. Não, a gente não... Data show, retroprojetor, não, esses recursos, isso afasta a gente da humildade. Mas não tem como ser uma casa do caminho nos dias atuais, em termos de estrutura física. Quem que não gosta de encontrar um ambiente limpo, arejado, as paredes pintadas, um bom ar-condicionado? Isso são elementos facilitadores da nossa aprendizagem. Ah, mas eu conheço uma casa espírita no Brasil, ela é de estuque, barro batido, e lá eu sinto o perfume do Evangelho. Que maravilha! Uma vez, um grupo foi ao Chico e disse assim, Chico, a nossa casa espírita nunca fecha. É mesmo, meu filho, que maravilha! É o ideal de uma casa espírita, funcionar 24 horas. Não, Chico, é porque a gente é tão pobre que a gente não tem nem dinheiro para comprar porta. Então, não confundir simplicidade com desleixo. Vamos zelar pela casa espírita, é nosso segundo lar. Promover de forma contínua e frequente a preparação de novos e antigos trabalhadores para o centro e o movimento espírita como um todo, ressaltando sempre o caráter educativo do espiritismo. O centro espírita é uma grande escola do espírito imortal. Não podemos perder de vista isso. É hospital, é oficina, é tudo mais que a gente queira adjetivar. Mas é, acima de tudo, uma escola. Quem doutrina, dialoga, está sendo convidado a se autoeducar, que os espíritos nos observam. Quem evangeliza precisa se evangelizar. Talvez seja por isso que, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Boa Nova, nós encontramos Humberto de Campos afirmando que a maioria de nós é espírito esclarecido, mas não somos almas evangelizadas. O nosso intelecto está ilustrado, mas o nosso coração não tem o mesmo teor de ilustrações ainda. Então prepara. Não, a gente tem evangelização, porque a gente está preparando os futuros... Não, não é esse o papel da evangelização. É a formação do homem de bem, o aristocrata, intelecto moral. Se mais tarde ele vai ficar na casa espírita, vai trabalhar, é uma decisão que compete a ele. Então o papel da evangelização não se resume a formar mão de obra para a casa espírita. É ajudar esse espírito a reunir elementos para triunfar na atual reencarnação, para ser bem-sucedido no seu projeto reencarnatório. Agora, se mais tarde ele se tornar um trabalhador espírita, excelente. Mas o objetivo primordial, agora, quando se trata de um curso de capacitação, aí sim, é formação, não só da mão, né? Porque a mão é uma expressão muito reducionista. Formar a mão de obra, a gente não prepara a mão de ninguém, a gente prepara ou tenta preparar o ser como um todo. Ter cuidado com o pedagogismo, psicologismo, neurologismo, sociologismo. A palestra é excelente do ponto de vista acadêmico, mas doutrinária, porque está vazia de links com o pensamento espírita. É uma aula de história fantástica, mas não é espírita. É uma aula sobre o cérebro humano, das conquistas mais atuais. Mas cadê o espiritismo? Cadê o convite à transformação moral? Cadê o link com Kardec, com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Ângeles? Não tem. Contribui para o nosso crescimento intelectual? Sim. Mas onde é que está a abordagem sob o tríplice aspecto? O convite a pensar, o convite a sentir e o convite a agirmos de maneira diferente. Então, do ponto de vista acadêmico, feito num Rotary, num Lions, numa maçonaria, numa ONG, numa sociedade, excelente. Mas não é uma palestra espírita. E aí não estou dizendo que só é espírita se citar Kardec. A proposta, o bojo, a essência dessa abordagem é um convite ao crescimento intelecto-moral, à nossa transformação. Então, excelente. A gente não vai ficar anotando aí, só teve 2 referências, não é a palestra espírita. Não vamos cair nessa doideira, né? Então, às vezes, a doutrina está sendo enquadrada. Fui uma vez num centro e abordei en passant a questão da homossexualidade. E uma pessoa ateia, no momento que foi aberto para perguntas, falou, mas na Arca de Noé, falei, pronto. Na Arca de Noé, e começou a falar, tentando entender a questão da homossexualidade à luz da Arca de Noé. Falei, ou a gente interpreta a Bíblia à luz do Espiritismo, ou o Espiritismo à luz da Bíblia. A Bíblia precisa ser examinada à luz da terceira revelação. Senão a gente continua repetindo os mesmos equívocos das nossas vidas passadas. Mas a pessoa queria entender à luz da Arca de Noé. Pois é. Distinguir a casa da causa, estabelecendo nos pensamentos, sentimentos e ações uma relação de coerência com as mesmas. Há pessoas que se apaixonam pela casa e por isso atropelam seus companheiros de caminhada. Quando a gente tem amor à causa, a gente valoriza a casa. Mas há pessoas que põem a casa, a estrutura física, acima da causa. Aí é um Deus nos acuda. Ambas precisam estar integradas. Mas a causa ainda é mais importante. A casa é o espaço onde, estudamos juntos, trocamos impressões, aparamos as arestas, mas é a causa que deve estar acima de tudo. Quem ama a causa, valoriza a casa. Mas quem se apaixona pela casa e não ama seus companheiros, não está entendendo nada, né? Estabelecer, vamos terminar, tá? Estabelecer com médiuns, dirigentes, escritores,
lideranças espíritas e também com a figura de Allan Kardec, uma relação fraterna e saudável, sem endeusamentos e reverências sempre tão prejudiciais. Ah, mas eu quero beijar a mão do Divaldo. Ué, mas por que beijar a mão do Divaldo? Ah, porque ali tem vibração, aquela mão da psicografia. Às vezes, eu que sou tão pouco na minha avaliação, na minha autoavaliação, deixa eu te dar um abraço para pegar suas vibrações. Eu falo, não faça isso. Procure um médico gordo, com bastante tecido adiposo, com bastante fluido. Se você tirar o pouco que eu tenho, não vai me sobrar nada, né? Claro, a relação do fluido não tem uma relação direta, se é gordo, se é magro. Não é isso, é uma brincadeira. Mas as pessoas se aproximam dessas figuras como vampiros. Querem tirar, querem roubar. Vamos trocar. Ou então deixa eu ir lá doar alguma coisa para aquela criatura. A gente está sempre com o pires na mão. É uma postura muito esquisita. Não promover enxertos na doutrina em nome do seu caráter progressivo e progressista. Em tudo observar o critério da universalidade dos ensinos. Senão a gente distorce, vamos fazer o que foi feito com o cristianismo, para atender às nossas conveniências. Vamos botar na reunião mediúnica a irmã, porque é irmã consanguínea. Não, o meu pai vai tomar passe primeiro. No Rio de Janeiro, às vezes na casa de Frei Luiz, onde muitos artistas frequentam, em Jacarepaguá, quando aparece um artista, eles já conduzem logo o artista para o objetivo que ele foi buscar. Com que intenção? Não é privilegiar o artista, é tirá-lo porque fica um monte de gente querendo fazer a tal selfie, a foto com o artista. E o artista está ali como um ser humano, qualquer, com dor, com problema. Então já tiram logo ele. É uma medida que me parece adequada, né? A não ser que ele próprio queira permanecer ali, resista. O cuidado é não criar privilégios. Aí me parece um cuidado para não perturbar a ordem, o recolhimento, o silêncio. Então a doutrina é progressiva e é progressista. Mas a gente tem que ter cuidado com os enxertos. O espiritismo está em tudo, diz o espírito Camilo através de Raul Teixeira. Mas nem tudo é espiritismo. Dedicar-se ao estudo e à prática dos preceitos espíritas, sem perder de vista a necessária articulação deles com a nossa atuação como cidadãos, votando, escolhendo bons candidatos, participando de uma votação, de um plebiscito. A gente não tem que ilhar dentro da casa espírita, senão a gente se aliena. E o movimento espírita não é um movimento de pessoas alienadas, é um movimento de pessoas politizadas, mas que não trazem política partidária para dentro da casa. Que se quiserem participar de um partido e até se candidatarem, que o façam na sua vida particular. Mas o nosso é um movimento que tem cuidado com questões políticas partidárias por todos os desvios que o cristianismo sofreu quando se aliou ao Estado, ou quando o Estado absorveu o movimento cristão ao longo da história. A política está em tudo, enquanto ciência, enquanto arte, enquanto campo de estudo. E podemos, inclusive, estudá-la à luz do Espiritismo. Ter em mente que o passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, a desobsessão, o esclarecimento nas reuniões públicas e a laborterapia são terapêuticas genuinamente espíritas. Mas o cristal, ele tem um poder fantástico. Mas o plantar bananeira é uma coisa espetacular. O sangue, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Não, mas eu faço yoga. Faça, ninguém proíbe o espírita de praticar yoga. É fantástica a yoga. O exercício, a moção, o RPG, tudo que está aí em benefício da nossa saúde. Mas saibamos aonde fazer isso, preservando a casa espírita, que é o nosso santuário.
mas sem transformar o santuário num templo formalista. Então, daqui a pouco, a gente não pode nem rir na casa espírita, porque o riso já vai ser interpretado como processo obsessivo. O centro espírita é um espaço de encarnados. Uma vez, o centro estava todo cheio, uma casa que eu frequentava, e o único espaço que havia para fazer um atendimento fraterno era a sala onde se processa a reunião mediúnica. Eu quase fui engolido pela presidente. Como se eu estivesse entrando ali, fazendo um striptease, fazendo alguma coisa ilícita. Ora, se os desencarnados recebem o atendimento fraterno na desobsessão, por que os encarnados não podem recebê-lo? Agora, se a casa tem uma sala especial, vamos usá-la e vamos preservar o ambiente da reunião mediúnica. Conheci uma casa que não deixava, a evangelização não tinha uma salinha, e não deixavam que se fizesse na sala mediúnica, porque ia incomodar os desencarnados. Então a gente deixa de evangelizar as crianças. Aí o que está virando o centro espírita? Uma sacristia, como dizia Herculano Pires? Adequar, quando possível, as instalações da instituição de modo a atender melhor os portadores de necessidades especiais. Muitos centros no Rio de Janeiro vão crescendo verticalmente e às vezes sem rampa de acesso. Nem sempre há uma preocupação com o cadeirante, com o portador das diferentes modalidades de deficiência, né, os especiais. E nem sempre uma preocupação com o idoso. O idoso precisa de ter um piso que seja antiderrapante. E se a nossa casa espírita tem muitos idosos, a gente tem que pensar nessa peculiaridade. São 20 para a gente encerrar, 20, 21 no máximo. No planejamento das atividades, contemplar os idosos, não apenas adequando espaços, mas criando oportunidades de trabalho para eles e para nós, porque também a gente vai envelhecer. Muitos idosos poderiam ser excelentes evangelizadores, poderiam atuar mais no trabalho assistencial, poderiam estar atuando na cantina, enfim, isso quando não estão orientando os estudos. São médiuns que estão nas reuniões mediúnicas, né? Porque senão fica uma faixa etária e uma condição física privilegiada na casa espírita. Aí não é um movimento de inclusão, é um movimento de exclusão. Procurar ter uma postura inclusiva com os companheiros, independente da condição social, econômica, cultural e sexual dos mesmos. Mediunidade é atributo apenas de heterossexuais? Ué. Então, a orientação sexual define se um espírito é evoluído, se ele é atrasado? Nós somos avaliados pelo uso que fazemos do tempo, pelo uso que fazemos da beleza, quando temos um corpo belo, o uso que fazemos do tempo, da beleza, do dinheiro, o uso que fazemos da inteligência e também o uso que fazemos da sexualidade. Mas às vezes a gente privilegia na avaliação dos companheiros de ideal apenas a orientação e o comportamento sexual da criatura. E deletamos tudo. Tudo o mais. Se os bons espíritos nos avaliam levando em conta o nosso todo, por que a nossa avaliação é tão fracionada, tão reducionista? A gente tem que parar para pensar. Tentar de fato se conhecer, se transformar, sendo autêntico sem ser agressivo, útil sem ser serviçal, discordando, não brigando, conjugando sempre os verbos estudar e amar. Eu sou autêntico, e é um rolo compressor. Não, você não é autêntico. Você é mal educado. Você é grosso. E não adianta pôr a culpa no obsessor. Você é o obsessor. Somos os obsessores. Conforme a lição lida pelo Marcelo, lembrando o livro O Consolador de Emmanuel, na psicografia de Chico. Somos nós que carregamos, que favorecem o mundo espiritual inferior nos utilizarem
como fantoches, como manequins, porque ainda não nos voltamos com o necessário vagar, com a necessária priorização em torno das nossas questões mais secretas, mais íntimas. E para encerrar, Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1862. Começamos com Kardec e vamos finalizar com Kardec. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, tranquilidade, estabilidade, faz-se mister que nele reine um sentimento fraternal. Todo grupo que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá vitalidade, ao passo que os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que, embora não podendo viver sob o mesmo teto, moram em lugares diversos. Que coisa linda! Um está no sul, outro está no norte, outro está no centro, outro está no leste, outro está no oeste, mas somos todos irmãos, membros de uma única e mesma família, a família espírita. Havia, no tempo de Francisco de Assis, e bem próximo dele desencarnar, uma querela entre o bispo e o prefeito. E ninguém fazia nada para aproximá-los. E Francisco, então, depois de uma noite de muito sofrimento, em que ele, no auge da dor e do louvor, compôs o cântico do irmão Sol, ou das criaturas, em que ele louva o sol, louva a água, e reconhece o valor de tudo aquilo de belo e útil que está na natureza, sabedor da rixa entre o prefeito e o bispo, ele inclui uma estrofe e pede a Frei Pacífico que vá com os frades cantores à principal praça de Assis e que cantasse isso e chamasse o bispo e o prefeito e convocasse as pessoas. E Frei Pacífico vai para lá e começa a cantar o cântico do irmão Sol e das criaturas. E aí o prefeito se ajoelha diante do bispo e pede perdão a ele. E o bispo reconhece que, investido da sua autoridade eclesiástica, não estava dando um testemunho do vero cristianismo nas suas atitudes. E abraça e levanta o prefeito. E os dois se reconciliam em nome da fraternidade. Há tanto que nos une e tão pouco que nos separa, e às vezes a gente se detém naquilo que nos separa. E Francisco se rejubila em saber que os dois haviam se reconciliado. Acreditemos em nós, acreditemos no nosso movimento. Num momento em que eu estava me sentindo um zero à esquerda, porque sou também humano, sou também frágil e experimento as mesmas oscilações que cada um de vocês pode experimentar ou já tenha experimentado ao longo da vida, uma voz me disse assim: meu filho, escreva o que eu vou lhe ditar e jamais esqueça. E eu vou ter a ousadia, a petulância de repartir com vocês, que são meus irmãos, que fazem parte da minha família, o que eu ouvi dessa voz. Ela disse assim: acredito em você. Acredito em você, no que sabe e pode fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando você se contradiz, quando se sente irado, cansado, chateado, porque respeito os seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir
quando tudo me convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço ardentemente por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser, acredito em você, acredito em vocês. Muito obrigado.